Você já percebeu como a maioria das pessoas acha que basta pensar positivo para mudar a vida? Pois a verdade é que essa ideia é no mínimo superficial e pode estar te segurando mais do que você imagina. O que realmente transforma alguém é uma atitude mental positiva inquebrável, um poder que vai muito além de simples palavras e que envolve fé, propósito e uma força interior capaz de superar qualquer obstáculo. E o melhor, essa força está ao seu alcance, exatamente agora. Mas aqui vai um segredo pouco falado. Essa mentalidade não é para os que se contentam em sobreviver, é para os que querem dominar a vida, conquistar riqueza, sucesso e prosperar com propósito. Será que você está pronto para deixar para trás o medo, a dúvida e as desculpas? Será que está disposto a agir de verdade, sabendo que o universo responde à energia da sua mente? Se sim, esse vídeo vai ser o divisor de águas na sua jornada. Antes de começarmos, já aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que pode mudar a sua forma de pensar e agir. E quero que você já comece a pensar. Qual é o maior medo que você precisa superar hoje para dar o primeiro passo rumo a essa mentalidade inquebrável? Escreva nos comentários, porque essa reflexão pode ser a virada de chave que você precisava. Tem gente que acha que ter uma atitude mental positiva é sair sorrindo à toa, dizendo vai dar tudo certo enquanto a casa está pegando fogo. Mas não é por aí. A atitude mental positiva de verdade não é sobre negar a dor ou fingir que está tudo bem. É sobre continuar caminhando, mesmo com o coração apertado, com os olhos na fé e os pés firmes no propósito. É um tipo de força que vem do alto, de uma confiança que nem sempre entende, mas segue. Otimismo superficial some quando a vida dá um soco, mas a atitude mental positiva, essa permanece de pé. Imagina uma mulher que perdeu o emprego, está cheia de boletos e com um filho pequeno para criar. O otimismo falso diria, vai passar, fica calma, mas uma atitude mental positiva faria ela levantar cedo, colocar o currículo debaixo do braço, orar com fé e bater de porta em porta, sem perder a gratidão pelo que ainda tem. Isso é mentalidade inquebrável. É o tipo de força que Napoleão Hill chamaria de combustível da alma. E a Bíblia já dizia, a fé é a certeza do que se espera, a prova das coisas que não se veem. A diferença entre um e outro é que o primeiro fala bonito, mas se cala no caos. O segundo transforma o caos em degrau. Enquanto um espera o vento mudar, o outro aprende a ajustar as velas. É sobre ter uma fé que não depende do cenário, mas de quem está no leme, e isso inclui Deus, visão, foco e um desejo ardente de prosperar com propósito. Agora, se existe esse tipo de força que sobrevive à pancada, o que a mantém firme, acesa, direcionada? Existe uma diferença gritante entre quem vive por viver e quem vive por um propósito. O primeiro acorda com o peso do dia, já esperando o cansaço. O segundo levanta com o coração queimando, porque sabe para onde está indo. Napoleão Hill dizia que um desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. E é isso mesmo. Sem um motivo forte o bastante para fazer você continuar, até uma brisa vira tempestade. Com propósito, até a dor tem direção. Sem ele, qualquer obstáculo parece o fim da linha. Quem tem um propósito não precisa de motivação diária, porque ele já acorda com o porquê tatuado na alma. É como uma mãe solo que decidiu dar uma vida digna aos filhos. Não importa o que aconteça, ela vai em frente. Ou aquele jovem que saiu da periferia e decidiu com todas as letras que vai conquistar sua liberdade financeira estudando e empreendendo. Isso é ter um propósito ardente. E quem tem isso, constrói uma mentalidade tão firme que nem a crítica, nem o fracasso conseguem demolir. É esse tipo de clareza que molda uma mente inquebrável. A fé se agarra à visão e os pensamentos se alinham ao destino. A Bíblia ensina que onde não há visão, o povo perece. E Napoleão Hill reforça, sem propósito definido, a mente deriva. Se você ainda não tem um propósito que queime dentro de você, talvez seja a hora de parar tudo e se perguntar:
O que me faria levantar da cama mesmo nos piores dias? Porque é essa a resposta que vai te dar força. Mas antes de tudo, é ela que vai preparar sua mente para o próximo segredo esquecido. A maioria das pessoas repete para si mesma, dia após dia, frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "nasci pobre, vou morrer pobre". E o mais perigoso é que a mente acredita. A autossugestão é o mecanismo silencioso que molda sua realidade, seja para o sucesso ou para o fracasso. Napoleão Hill falava disso como uma das leis mais poderosas da mente humana. Tudo aquilo que você repete, você acaba acreditando. E o que acredita, você vive. É como plantar sementes. Uma hora a colheita chega. Quer mudar a sua vida? Comece mudando a conversa que você tem consigo mesmo. Em vez de dizer, "tô cansado", diga, "tô me fortalecendo". Troque, "nunca dá certo para mim" por "estou aprendendo a vencer". Simples? Sim. Fácil? Nem tanto, mas funciona. Uma dica prática: escreva afirmações que reforcem sua fé, sua identidade e seu propósito. Leia em voz alta ao acordar e antes de dormir. Coisas como "eu prospero com propósito", "minha mente é forte", "Deus me guia em todas as decisões". Faça isso por 30 dias. Depois me diga o que mudou. É assim que se reprograma o subconsciente, com intenção, repetição e emoção. A Bíblia já dizia, a morte e a vida estão no poder da língua. E você vai perceber que, à medida que sua linguagem muda, sua mente começa a se alinhar com seu destino. Mas atenção, não adianta plantar fé e no segundo seguinte alimentar a mente com lixo, porque pensamento ruim, quando tolerado, não vira hóspede, ele vira dono da casa. Tem gente que trata pensamento negativo como visita de parente chato. "Ah, ele veio, vai passar", mas não vai. Pensamento negativo, quando não é confrontado, se instala, toma café, deita no sofá da mente e muda até a decoração. A verdade é que ele não pede licença, ele invade. E se você não tiver vigilância, esses pensamentos vão te sabotar em silêncio, corroendo seus sonhos de dentro para fora. Prosperar com propósito exige esse tipo de vigilância, porque antes de conquistar o lado de fora, você precisa proteger o território interno. E é aí que entra uma ferramenta poderosa que separa os que apenas sonham dos que realizam. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Querer não é poder. O que liga o querer ao poder é a disciplina. É ela quem separa os que falam bonito dos que constroem. Napoleão Hill era direto. Sem autodisciplina, até os melhores planos são apenas desejos soltos ao vento. A mente pode sonhar com riqueza, sucesso, crescimento, mas sem ação consistente, tudo desmorona na primeira dificuldade. Fé sem disciplina vira emoção passageira. Mas fé com disciplina? Essa move montanhas. Disciplina é dizer não quando tudo em você quer dizer só hoje. É escolher a leitura de um bom livro sobre mentalidade, como o Quem Pensa Enriquece ou O Segredo Mais Estranho, em vez de mais um episódio daquela série que você já viu 3 vezes. É levantar cedo para trabalhar na sua meta, mesmo quando o cobertor parece estar ungido. É guardar um valor para investir, mesmo que pequeno, ao invés de gastar por impulso. Quem não domina os próprios hábitos será dominado pelas circunstâncias. E não adianta orar pedindo mudança se você não está disposto a mudar seus comportamentos. Deus abençoa o esforço, não a estagnação. Quer atrair prosperidade? Comece disciplinando sua rotina. A Bíblia diz que o homem diligente será posto entre os reis. E disciplina é diligência em ação. Só que existe algo ainda mais profundo que precisa ser encarado. Uma pergunta que poucos fazem, mas que define absolutamente tudo. A maioria das pessoas não percebe que estão sendo conduzidas como folhas ao vento, empurradas por medo, dúvida, raiva e ressentimento. A mente não é neutra, nunca foi. Ou você a comanda com propósito, ou ela será governada pelas influências ao redor, e isso inclui vozes do passado, traumas mal resolvidos e até aquela opinião alheia que você nem pediu, mas deixou entrar.
Napoleão Hill falava sobre a importância de ocupar a mente antes que ela seja ocupada por forças destrutivas. Fazer um inventário mental é simples, mas poderoso. Pergunte-se com sinceridade: o que está dirigindo meus pensamentos hoje? É fé ou é medo? É propósito ou é ansiedade? Uma boa prática é anotar por 3 dias os pensamentos dominantes que você teve. Você vai se surpreender ao perceber como muitas decisões são tomadas não com clareza, mas com base em emoções doentias. Quem não confronta o que pensa, não entende por que vive o que vive. A mente, quando não vigiada, vira refém. E não se trata apenas de pensar positivo. Se trata de pensar com direção. A Bíblia já dizia: como imagina em sua alma, assim ele é. E se você quer prosperar com propósito, precisa assumir o volante da sua mente agora, porque só depois de entender quem está dando as ordens aí dentro é que você poderá trocar a voz da dúvida pela voz da vitória. Todo mundo fala consigo mesmo. O problema é o que se anda dizendo. Tem gente que acorda e já começa o dia dizendo: vai ser difícil, tô cansado, nada dá certo para mim. E mal sabem que essas palavras não são inofensivas, são comandos. Napoleão Hill afirmava com clareza: a autossugestão molda o destino. Ou seja, o que você diz para você mesmo é o que começa a se tornar realidade. A voz interior pode ser um sussurro de fé ou um grito de derrota disfarçado de realismo. Transformar essa voz é uma questão de treino. No começo parece estranho, até forçado, mas funciona. Ao acordar, repita frases que elevem seu espírito. Hoje é dia de crescer. Eu sou guiado por Deus. A minha mentalidade atrai sucesso. Diga com emoção. Diga acreditando ou até que comece a acreditar. Coloque bilhetes pela casa. Grave um áudio para ouvir no caminho do trabalho. Colhe frases no espelho. Isso não é loucura, é condicionamento. E quem não se condiciona é condicionado. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. E isso vale até quando a voz que você ouve é a sua própria. Quer construir riqueza, mentalidade forte, motivação real? Então fale como quem já está vivendo o que deseja alcançar. Porque uma mente alimentada por palavras de vitória se torna, aos poucos, uma fortaleza inabalável. E quando essa fortaleza é atacada pela dor, é aí que um novo combustível se acende dentro dela. Fracassar dói, sim, ninguém nega. Mas o problema não é cair, é achar que cair te define. Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Só que essa semente precisa ser regada com consciência, não com autopiedade. O fracasso não é um atestado de incapacidade, é um convite para reconstruir mais forte. Tem gente que após uma derrota se enterra no medo. Outros usam a queda como degrau. E isso é escolha. Quem entende o valor pedagógico da dor, aprende a transformar cicatriz em armadura. Um empreendedor que faliu pode se tornar mentor de quem está começando. Uma mulher que foi traída e reconstruída pode virar guia emocional para tantas outras. O fracasso pode ser o ponto final ou o ponto de partida, depende da atitude mental. Quer um exercício? Pegue a pior dor que você já viveu e anote 3 coisas que ela te ensinou. Você vai descobrir que a queda foi parte do plano. E sabe qual é o verdadeiro segredo? O fracasso, quando enfrentado com fé e propósito, passa a temer você, porque ele sabe que, ao invés de te quebrar, vai te lapidar. E é nesse estágio que você se torna alguém que não aceita mais ter sua mente contaminada por quem não tem nada a oferecer além de peso e desânimo. É impressionante como o ambiente e as pessoas ao nosso redor têm o poder de moldar nossa mente. Napoleão Hill, que estudou grandes nomes do sucesso, sabia que o meio é quase tão importante quanto a mente. Se você se cerca de pessimistas, invejosos e críticos, a negatividade deles age como um vírus, corroendo sua fé, sua motivação e seu propósito. Imagine só,
Você tentando plantar sementes de prosperidade enquanto o solo está envenenado. Difícil florescer assim, não é? Um exemplo claro é a pessoa que reclama constantemente e que você evita para não acabar compartilhando o mau humor. Ou aquele colega que nunca acredita em nada e tem um comentário negativo para tudo. Eles são sugadores de energia mental e, sem perceber, você pode estar permitindo que roubem seu foco. A dica aqui é simples, mas poderosa. Escolha com sabedoria seu círculo íntimo. Busque estar perto de quem inspira, eleva e desafia você a ser melhor. Gente que fala de fé, sucesso, crescimento e que está alinhada com a sua mentalidade. Claro, cortar relações nem sempre é fácil e nem sempre é necessário radicalizar. Mas aprender a proteger sua mente das infecções mentais tóxicas é fundamental para prosperar com propósito. Porque, no fim, o ambiente que você cultiva determina o tamanho da sua vitória. E quem domina o ambiente interno e externo está sempre um passo à frente, preparado para a próxima grande decisão que define seu destino. Quantas vezes a gente se pega dizendo: "Ah, se as coisas fossem diferentes, eu seria outra pessoa"? Pois é, essa é a velha armadilha do aluguel emocional. Deixar que o ambiente, as pessoas ou os problemas definam o tom da sua atitude. Napoleon Hill foi enfático ao dizer que a única coisa que você controla totalmente é a sua atitude mental. Decidir que não vai mais alugar seu estado interior para as circunstâncias é o primeiro passo para se tornar inquebrável. Imagine a atitude como a chave que abre ou fecha as portas do seu destino. Você pode escolher se quer que o fracasso, o medo ou as críticas externas comandem sua mente, ou pode assumir o controle e dizer: "Esta é minha mente, minhas regras, meu destino". Essa decisão é revolucionária, porque tira seu poder do palco das vítimas e coloca você no papel de protagonista da própria história. É como se dissesse ao mundo: "Não importa o que aconteça, eu respondo com fé, força e propósito". Para colocar isso em prática, o que você pode fazer? Comece a reparar nas pequenas atitudes do dia a dia. Como você reage ao trânsito, às críticas no trabalho, às dificuldades financeiras. Ao invés de se deixar abater, pare um segundo e escolha conscientemente mudar o tom do seu pensamento. Pode parecer simples, mas essa decisão diária cria uma mentalidade resiliente, capaz de prosperar mesmo nos piores cenários. E essa mentalidade é o que diferencia quem vence de quem reclama. Existe uma força invisível, quase mágica, que age quando você mantém uma atitude mental inquebrável. Napoleon Hill ensinava que a mente é um ímã, e o que você emite, você atrai. Se sua mente é dominada por medo, dúvidas e incertezas, o mundo refletirá isso em oportunidades perdidas e portas fechadas. Mas se você sustenta uma confiança firme, uma fé profunda e um propósito ardente, você começa a perceber que o universo parece conspirar a seu favor. Já reparou como pessoas confiantes atraem outras pessoas, oportunidades e até dinheiro? Essa não é só uma impressão, é uma lei. A Bíblia reforça isso quando fala que a fé remove montanhas. A confiança é a certeza magnética que emite uma frequência tão poderosa que não passa despercebida. E quando essa força mental é genuína, ela afasta as dúvidas e os inimigos invisíveis que tentam minar seu crescimento. Napoleon Hill chamaria isso de lei da atração, mas não só como pensamento positivo, e sim como atitude real e prática. Quer um exercício prático? Comece a observar sua postura, seu tom de voz e suas palavras. Tudo isso comunica para o mundo se você está aberto para receber ou se está fechado para as oportunidades. Mude a frequência interna e externa e verá que pouco a pouco a vida começa a devolver aquilo que você acredita merecer. Essa é a alquimia da mente forte, que quer prosperar com propósito, e ela só acontece quando você assume o controle do que emite. A mente humana é como um músculo,
Precisa ser treinada diariamente para resistir às forças negativas que tentam enfraquecê-la. Napoleon Hill mostrou que o medo é um dos maiores inimigos da atitude mental positiva. Mas o que muitos não sabem é que o medo pode ser domado com prática constante. Agir com coragem não significa ausência de medo, mas sim decisão de seguir em frente apesar dele. E essa coragem cresce conforme você condiciona a sua mente para reagir de forma firme diante dos desafios. Uma forma prática de fazer isso é criar rituais diários de fortalecimento mental. Comece o dia com afirmações poderosas como "Eu sou mais forte que meus medos" ou "Cada desafio é uma oportunidade para crescer". Leia biografias de pessoas que superaram grandes obstáculos, histórias de Edison, Carnegie e até exemplos atuais para se inspirar e lembrar que o sucesso é construído sobre resistência. A fé, combinada com essa disciplina, cria um escudo invisível que protege e impulsiona. Além disso, a ação é essencial. Nada fortalece mais a mente do que fazer o que parece difícil. Pode ser algo simples, como enfrentar uma conversa desconfortável, ou maior, como investir em um sonho com riscos. Cada pequeno passo dado com coragem é um tijolo na construção da sua mentalidade inquebrável. Afinal, a mente se condiciona no campo de batalha do cotidiano, e quem treina com propósito se torna invencível. Muita gente espera um sinal, uma autorização, um aval externo para começar a mudar. Napoleon Hill dizia que a única permissão que você precisa está dentro de você mesmo. A decisão firme de tomar controle da sua mente e da sua vida. Ninguém vai te dar essa chave, e nem deve. A Bíblia reforça que Deus já nos deu todo o poder para vencer. Basta acreditar e agir. Essa consciência é libertadora e, ao mesmo tempo, coloca a responsabilidade onde ela deve estar, em suas mãos. Não espere que os outros entendam, apoiem ou até mesmo acreditem no seu potencial. Ser inquebrável é se tornar seu próprio líder, seu próprio mentor. É acordar todos os dias e dizer para si mesmo que nada pode te parar, que sua mentalidade é um escudo de fé, coragem e propósito. Se você ficar esperando um momento perfeito, a motivação externa, o ambiente ideal, vai passar a vida toda esperando. O poder real está em decidir agir aqui e agora, independentemente das condições externas. Para exercitar isso, comece pequenas ações que comprovem para você mesmo que o controle está nas suas mãos. Por exemplo, crie um hábito de leitura diária sobre desenvolvimento pessoal. Escute podcasts motivacionais, como o Prosperar com Propósito, ou escreva suas metas claras e leia todas as manhãs. Esses gestos reforçam a mensagem interna de que você é o comandante da sua mente, e quando essa mensagem vira rotina, ninguém nem nada poderá te derrubar. A vida é uma arena onde a atitude mental faz toda a diferença entre aqueles que ficam reclamando nas arquibancadas e os que entram no ringue para lutar. Napoleon Hill sabia que não é o talento, a sorte ou as circunstâncias que definem o sucesso, mas sim a postura interna diante dos obstáculos. Tem gente que, diante do menor problema, já começa a murmurar, apontar culpados e entregar a vitória antes mesmo da batalha começar. Outros, mesmo com menos recursos, avançam com fé e propósito inabaláveis. Pense em exemplos ao seu redor. Aquele amigo que está sempre lamentando e vendo o copo meio vazio, versus aquele que, mesmo na dificuldade, busca soluções e aprende com os erros. A Bíblia ensina que o coração alegre é bom remédio, e não é à toa, porque a mente positiva atrai possibilidades. Napoleon Hill mostra que o mindset é um divisor de águas. Quem vence é aquele que, independente do cenário, se recusa a ceder à negatividade e ao desânimo. Para quem quer praticar, o segredo está em monitorar os próprios pensamentos e falar consigo mesmo com a mesma firmeza com que falaria com um amigo querido. Que tal substituir o "não consigo" por um "vou tentar de novo"? Ou "isso é difícil" por um
aqui tem uma oportunidade. Essa mudança, por menor que pareça, é o que separa os que sobrevivem daquelas pessoas que realmente prosperam com propósito e constroem uma vida de sucesso e riqueza. O sofrimento, muitas vezes, é visto como um fardo, uma dor a ser evitada a qualquer custo. Mas, segundo Napoleão Hill, o verdadeiro crescimento nasce justamente das tempestades que enfrentamos. A Bíblia também nos ensina que as tribulações produzem perseverança e a perseverança, caráter, o alicerce para uma vida próspera e de sucesso. Transformar a dor em propósito é a essência de uma atitude mental inquebrável, que não se deixa quebrar pelo peso das dificuldades. Pense nos grandes líderes e empreendedores que admiramos. Muitos tiveram histórias recheadas de fracassos, perdas e momentos sombrios. Mas a diferença está no que fizeram com essa dor. Alguns se renderam. Outros usaram o sofrimento como combustível para queimar ainda mais forte sua vontade de vencer. É como lapidar uma joia bruta. O sofrimento é a pressão. E a atitude mental positiva é o polimento que revela a beleza e o valor escondidos. Para aplicar isso no dia a dia, comece a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade para aprender e se fortalecer. Ao invés de se perguntar, por que eu? Troque para que isso serve? Desenvolver essa mentalidade que nasce da fé, da resiliência e de uma crença profunda no seu propósito é o que torna qualquer pessoa não apenas sobrevivente, mas uma verdadeira protagonista da própria história, pronta para prosperar com propósito, riqueza e sucesso. Agora que você já sabe os segredos para desenvolver uma atitude mental positiva inquebrável, está na hora de colocar tudo isso em prática. Lembre-se, a diferença entre quem apenas sonha e quem realmente vence está na forma como você escolhe reagir diante dos desafios. Será que você vai continuar deixando o medo e a dúvida controlarem sua mente? Ou vai assumir o comando e transformar cada obstáculo em combustível para a sua vitória? A escolha é sua e o poder está em suas mãos. Se esse conteúdo fez sentido para você, se despertou aquela chama interior, não deixe essa motivação morrer aqui. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder nada e faça parte dessa comunidade que busca crescer, prosperar e conquistar a verdadeira riqueza, não só financeira, mas da mente, do espírito e da alma. Quero ver você entre os vencedores, não mais entre os que reclamam. Antes de sair, deixa aqui nos comentários. Qual foi a maior lição que você vai aplicar hoje para fortalecer sua mente e transformar sua vida? Sua resposta pode inspirar outras pessoas e, mais importante, te ajudar a assumir o controle da sua jornada. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso inabalável.